E aproveitando esse vídeo aqui dele, quero dar uma olhada justamente porque eu tô nessa parte aqui da luta da Conan contra o Obito. A explicação do Obito dizendo que ele que induziu ali o Yahiko a criar a Akatsuki, sobre a questão do Rinnegan do Nagato ter sido dado e tal. Bora lá. Afinal de contas, Mas vamos lá. Já vou lançar aqui a pergunta para vocês. O que é que vocês acham? Obito versus Conan. Foi o protagonismo do Obito vencer. Ele utilizou lá o Izanagi para escapar eram 600 bilhões de bombas de selos explosivos. E ele conseguiu escapar. Para mim, assim, ó. Pra mim, eu vou mais uma vez, no começo do vídeo eu falo que, assim por alto, fazendo uma análise rápida, eu digo que não foi protagonismo. Até porque o Izanagi já tinha sido mostrado lá por Danzo. Então a gente já estava ciente dessa habilidade e tal, já tinha sido mostrado. A Conan tinha um trunfo de fato, tem até aquela explicação sobre o Obito consegue ficar intangível num período, durante 5 minutos, então ele consegue ficar intangível, e esses selos explosivos iriam explodir num tempo ali de 10 minutos, ou seja, o Obito iria de arrasta para cima. Uma coisa que eu fico intrigado é como a Conan sabia como é que eu posso dizer, desse tempo do Obito, que ele conseguia ficar intangível. Tipo, ao ponto dela observar e falar: peraí, ok, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5 minutos. Aí, tô conseguindo tocar nele. O Obito tá tangível. Aí eu não tô, não sei. O que vocês acham? Protagonismo Obito vencer? Eu acredito que não. Tá, acredito que não. Teve o trunfo da Conan, que é esses 600 bilhões de selos explosivos, mas putz, o Obito utilizou o Izanagi, né? Ele tentou absorver, mas só que a Conan estava atenta, né? No momento que ele fosse absorver, é o momento que ele fica tangível para poder fazer a absorção. Afinal de contas, o Obito só venceu a Conan por protagonismo? Sem a canetada do Kishimoto, a Conan teria vencido o Obito? E bem, muita gente afirma de pés juntos que a Conan deveria ter ganhado aquela luta, e isso porque a Conan fez todo um preparo especialmente para vencer o Obito. Ela até mesmo sabia das fraquezas do Obito, e segundo ela, foram feitos vários testes para não ter margem de erro, e o Obito acabar sobrevivendo. E tudo isso para no final o cara brilhar um dos olhos e sair como se nada tivesse acontecido. Mas afinal, foi canetada ou não foi? Teve aquele velho e bom protagonismo ou não? É isso que a gente vai descobrir hoje em mais um vídeo do quadro Analisando com Geek. Nesse quadro a gente pega lutas como essa e analisa ponto a ponto para ver se foi protagonismo ou não. E o próximo vídeo desse quadro vai ser Naruto vs Sasuke. Foi protagonismo ou não? E também Jiraiya vs Pain. E amigão, se não quiser perder, tem que estar inscrito no canal, ou quando a gente lançar esse vídeo, você não vai ficar sabendo. Então não perde tempo. Já vai lá, pessoal, inclusive, tá? Se você não acompanha um Geek, lá do canal Super Geek Verso, vai no canal do cara, o cara manda bem, faz umas análises da hora, show de bola, tá? Vai lá, pesquisa, Super Geek Verso no YouTube, o cara aí é focado no universo de Naruto. Já se inscreve e ativa o sino das notificações, ou quando sair, você nem sequer vai saber. E bem, a maioria de vocês já assistiu essa luta há um bom tempo, então eu preciso relembrar e até mesmo contextualizar vocês de como tudo aconteceu. E bora lá. Tudo começa quando Nagato se sacrifica para salvar todas as pessoas de Konoha. A partir dali, a Conan decide seguir os caminhos do Naruto, mas ela iria permanecer na Vila da Chuva. E lá ela escondeu o corpo do Nagato juntamente com seu Rinnegan e preparou uma armadilha para o suposto Madara. Vale mencionar que, embora hoje seja de conhecimento de todos que o mascarado é na verdade o Obito Uchiha, naquela época isso ainda não havia sido revelado. Era um mistério total na obra, e todos o conheciam apenas como Tobi ou como Madara. E guardem isso na cabeça que vai ser importante lá na frente. E também no decorrer do vídeo eu irei chamar o Obito de Obito, para não gerar mais confusão. Porém lembre-se que para a Conan o Obito realmente era o Madara.
Depois de ser traído, o Obito, que teve que mudar seus planos, iria precisar do Rinnegan. Além disso, a essa altura, o Obito, que se auto-intitulava Madara, já havia declarado a Quarta Grande Guerra Ninja. Então o Rinnegan era fundamental para seus planos, pois sem Rinnegan, sem controle sobre a estátua Gedo, e assim o plano Olho da Lua jamais aconteceria. Sendo assim, o Obito parte para a Aldeia da Chuva atrás da Konan, para obter respostas de onde estava o Rinnegan. Konan já estava ciente de que o Obito iria atrás dela, e quando o Obito a confronta, a Konan simplesmente o ignora e se desloca para um local mais afastado. O Obito, usando seu teletransporte, a segue e insiste em saber onde ela havia escondido os olhos do Nagato. A Konan obviamente se nega a revelar tal informação. Nesse meio tempo, o Obito até tenta entender o porquê da traição do Nagato e da Konan. Porém, a Konan apenas fala que o motivo é porque o Naruto representava a luz e esperança para um novo mundo de paz, e ela seria um pilar para esse novo mundo. O Obito duvida da Konan, pois ela ainda vestia o manto da Akatsuki, mas a Konan justifica que quem criou a Akatsuki foi o Yahiko, portanto era totalmente plausível que ela continuasse a usar aquela capa. A Konan conclui falando que o Rinnegan era um tesouro daquela vila, porque havia nascido no Nagato, um ninja da Vila da Chuva, e por isso o Obito não tinha nada a ver com isso. Porém, o Obito, que se passava pelo Madara, explica que foi ele quem incentivou o Yahiko a criar a Akatsuki, e também foi ele quem deu o Rinnegan ao Nagato. Olha só, coerente, que nem eu falei. Eu tava lendo o mangá esses tempos, capítulo 500, não tô lembrado agora, 508, 509, e realmente, a Konan ela fala, né, que tipo, o Yahiko que criou, a Akatsuki, de fato, criar, eu bato na tecla que quem criou o Yahiko, quem criou a Akatsuki, Yahiko, ele foi induzido por quem a criar uma organização, pelo Tobi, pelo Madara, Tobi / Madara / Obito. Ele foi induzido pelo Obito a criar, mas quem juntou a galera lá, quem formou, Yahiko. E quando eu também falar sobre o Rinnegan, né, ser um tesouro ali de Amegakuri, e ela acreditava nisso, só que aí o Obito, que ela não sabia que era o Obito, claro, e explica que não, ele que induziu o Yahiko a criar e ele que deu o Rinnegan para o Nagato. Assim, ele só estaria pegando algo que originalmente era dele. É que nem tipo emprestar. Miguel, ou José, eu tô te emprestando a bola, só que daqui a 3 horas já eu pego, beleza? Ou seja, a bola é minha. E aí eu dei pro José. Na cabeça do José, ele vai pensar que é dele. Se o José for um maluquinho, talvez ele pense, a bola é minha, não. Mas se ele for uma pessoa sã, ciente, né, assim, saudável, mentalmente falando, ele vai falar, putz, essa bola é do Davi, então eu não posso, tipo, furar essa bola porque não é minha, é dele. Então, qualquer hora ele pode vir aqui buscar, porque, entendeu? Acho que não deu pra entender. E claramente o Obito subestima a Konan, a chamando de uma menininha que não sabia nada sobre a verdade, mas que agora sabia da localização do Rinnegan e iria revelar para ele. A Konan se nega a falar, e vendo que não iria conseguir as respostas que desejava, o Obito decide lutar com a Konan, e após a vencer, iria tirar as informações com o uso do Sharingan. Porém, o Obito percebe que a Konan já havia preparado alguma armadilha, mas o Obito ainda prefere a subestimar, e decide entrar no jogo dela e seguir a luta. A Konan, sem perder tempo, dispersa parte de seu papel e ataca na direção do Obito. O Obito, por sua vez, ativa sua intangibilidade sem grandes preocupações. Vale mencionar que a Konan claramente tem o cuidado de atacar com a visão abaixo da linha de visão do Obito para evitar cair em Genjutsus, coisa que outros personagens que têm a fama de ser gênio da hora, deixa eu voltar um pouco mais. Aqui ó, o Obito fala, ela está tentando me cercar para que eu não possa escapar quando me solidificar, ou seja, ficar tangível. Tudo bem, você obviamente tem algum tipo de plano. Vamos ver o que é. Certo, aqui os papéis passando pelo Obito, claro, então ele está intangível, né? A intangibilidade dele está ativa. E deixa eu apertar agora aqui. Vale mencionar que a Konan claramente tem o cuidado. Ok, o olhar de visão do Obito. Ok, deixa eu ver se a seta tá aparecendo pra vocês. A minha seta não tá aparecendo, mas beleza. Aí aqui a visão do olhar do Obito e a visão da Konan para baixo. Pior. De atacar com a visão abaixo da linha de visão do Obito para evitar cair em Genjutsus, coisa que outros personagens que têm a fama de ser gênio não fizeram. Mas enfim, além de se manter abaixo da linha... Não, mas o Minato tem um momento que ele não olha.
Tem um momento que o Minato não olha. É porque aqui o Geek ele pegou um quadro que o Minato olha, mas tem... que eu não sei qual é o... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho no mangá rapidão aqui pra mostrar pra vocês. Não tá carregando, pessoal. Então eu vou... Ok, vamos dar continuidade. Abaixo da linha de visão do Obito para evitar cair em genjutsus, coisa que outros personagens que têm a fama de ser gênio não fizeram. Mas enfim, além de se manter abaixo da linha do contato visual, a Konan também tem vários papéis, entre ela e o Obito, que criam obstáculos visuais. Então as chances dela cair em um genjutsu aqui seriam muito baixas, e isso claramente é planejado pela Konan. Porém, o Obito não se preocupa com isso, embora não consiga lançar um genjutsu nessa situação, ele ainda pode sim antecipar os movimentos da Konan com seu Sharingan, e assim assegura no momento exato que ela iria passar por ele, e começa a absorver para Kamui Zone. Porém, tudo isso já estava previsto pela Konan, e até aqui o Obito apenas estava fazendo exatamente o que a Konan queria. E como a Konan já sabia que a jogada do Obito seria essa, ela misturou aqui vários papéis bombas junto aos papéis normais, o que em teoria deveria eliminar os dois com uma explosão àquela distância. Mas para a surpresa de todos, o Obito conseguiu usar a sua chupada dimensional e absorver a própria explosão, embora ele não tenha conseguido completamente e tenha perdido um braço nesse processo, enquanto a Konan saiu intacta. E a essa altura o Obito achava que essa era a única jogada da Konan, porém o Obito não poderia estar mais enganado. Nesse momento, ao ordenar da Konan, o oceano abaixo dos pés do Obito se parte ao meio e engole o Obito, e ele começa a cair em uma queda livre gigantesca que parece não ter fim. Sem perder tempo, o Obito tenta se teletransportar, porém a Konan é mais rápida e comanda vários papéis bombas para atacarem o Obito. Exatamente. Ele vai tentar absorver para ir para Kamui Zone, aí a Konan não deixa, né? Já manda vários papéis de células explosivos para atingir o Obito, só que aí ele percebe e aí tem aqui uns papéis passando por ele. Nessa hora é revelado que quando o Obito usava a chupada dimensional em si próprio, ele tinha que se solidificar, ou seja, a sua intangibilidade. Deixa eu ver. Você tem que se solidificar antes de poder absorver a si mesmo, certo? Ou seja, você precisa ficar tangível para poder se absorver. Tanto você como coisas, outras pessoas e tal. E é sempre mais demorado absorver alguém ou alguma coisa. Então demora, né, para fazer essa absorção. Era cancelada, e ele ficava suscetível a ataques. O Obito tenta usar os mesmos truques de antes, e absorver a própria explosão, porém por já ter perdido um braço nessa brincadeira... Isso podia ter sido perigoso se eu não tivesse parado de tentar absorver o ataque e atravessado as explosões. Antes, o Obito prefere atravessar a própria explosão. Nesse meio tempo, o Obito está constantemente caindo, e a Konan começa a revelar que todo o tempo que ela esteve junto ao Obito, ela estava o observando. Eu prestei atenção em você todo esse tempo. Aonde, Konan? Em que momento? Me mostra, Konan. Não, possa ser que eu esteja falando uma besteira aqui. Então até me desculpa, tá? Mas deixa eu tentar me lembrar os momentos que a Konan saiu em missão junto com o Obito. Porque quem eu me lembro de sair em missão com o Obito é Deidara. Então tem um momento lá que eles vão encontrar o Sasuke. Em missão para captura dos Três Caudas, Deidara foi com o Obito. Obito com o Zetsu, que é o cara que sabe dele, foi para buscar o anel do Sasori. Putz, não tô lembrado agora. Possa ser que tenha, né? Fora ali do que o que foi mostrado pra gente, a gente pode dizer que no off ela teve algumas missões que ela foi e observou ele, né? Utilizando a técnica do Kamui e o tempo também, que ela contou, ela observou, né? Não sei se o Geek vai falar aqui, mas ela até disse, olha, a duração da tua técnica, que você fica intangível, é 5 minutos. 5. A garota disse até o tempo, 5 minutos. E essas explosões, 600 bilhões de selos explosivos, duraria 10 minutos. Ou seja, passaria, né, do tempo da intangibilidade do Obito. E aprendeu algumas coisas. A primeira é que quando o Obito absorve a si mesmo, ele precisa se solidificar, ou seja, ele fica suscetível a ataques. Segundo, que o Obito demora mais tempo para absorver a si próprio.
Quando você se absorve, sempre se materializa. Quando ele vai absorver outras pessoas, a habilidade é mais rápida, mas quando é ele que vai ser absorvido, a técnica é um pouco mais lenta. Além disso, a Konan até mesmo sabia o tempo máximo de duração do Kamui, que no caso o Obito só podia ficar 5 minutos intangíveis consecutivos. E sabendo disso, a Konan preparou 600 bilhões de papéis bombas e que iriam explodir por 10 minutos sem parar. Então, mesmo que o Obito usasse a sua intangibilidade ao máximo, ele ainda assim seria afetado por mais 5 minutos de explosões. Em outras palavras, não tinha o que o Obito fazer. Se ele tentasse absorver, ele ficaria sólido e seria afetado pelas explosões. E se ele apenas ficasse intangível, ele iria exceder os 5 minutos e ainda seria completamente explodido. Em outras palavras, a Konan fez a armadilha perfeita, mostrando que o bom e velho preparo do Batman é apelão em qualquer universo. Da hora. E antes do Geek falar se é protagonismo ou não, deixa aqui nos comentários aqui da live, o que vocês acham? O Obito ter vencido foi protagonismo ou não? Tem nada a ver. O Obito foi gênio. Gênio não, né? Porque Izanagi acaba sacrificando o Sharingan. Então, perda permanente, né? Do Jutsu ocular. E deixa aí, se vocês acham que se foi protagonismo o Obito ter escapado da Konan com preparo. Depois de tamanha jogada, a Konan gasta uma quantia absurda de seu chakra e até perde o controle de seu jutsu do anjo. Deixa eu ver os comentários de vocês rapidão. Deixa eu ver aqui. Matheus disse, não tem como Narutinho ganhar. Acho que já vi. Ô Losofi, fala Losofi. Da hora. Boa noite aí pro Losofi. Salve, salve. Aí ele disse, rapaz, Zetsu indo pegar o anelzinho do Sasori. Que papo é esse? Lá ele. Do User, no caso é o David. Sabia que o Tobi original, né? Antes do Obito assumir a identidade, o Tobi original era uma criatura humana absorvida pela árvore divina, sendo uma das primeiras vítimas do Tsukuyomi infinito da Kaguya. Uma criatura humana absorvida pela árvore divina. Criatura humana absorvida pela árvore divina. Ser uma das primeiras vítimas do Tsukuyomi infinito da Kaguya. Essa eu não sabia não, da hora. A Losofi, foda que tanto o Obito quanto o Konan tiveram um roteiro forçado nessa luta. Pois é, Losofi. A Konan sabendo o tempo da técnica do Obito e o próprio Obito também. Rapaz, nem eu tenho conhecimento dessa info aí. Tá aí, ô David. Dessa eu não sabia não, dessa informação que tu mandou. Tu tem a info aí pra me mandar? Qualquer coisa eu boto aqui na tela aqui pra gente ver. Dessa eu não sabia. Bora continuar. De papel, e também volta à sua forma física e tangível. Afinal, ela teve que gastar chakra para ativar 600 bilhões de tarjas explosivas, então é totalmente compreensível que ela fique com pouco chakra. Porém, é aqui que vem o plot twist, o suposto protagonismo. Agora é o plot twist. Vamos ver a reviravolta na história. O Obito já aparece atrás da Konan, a empalando por trás, e completamente vivo. A Konan fica sem entender nada. Que cena foi essa? Olha lá, Obito. Que é isso? Porém, o Obito explica como ele sobreviveu. E no caso, o Obito usou o Izanagi, um Kinjutsu dos Uchihas, que é capaz de alterar a própria realidade. Em outras palavras, o Obito realmente morreu para o ataque da Konan. Porém, o Izanagi negou essa realidade e criou outra onde o Obito sobrevive da mesma forma que o Danzon fez várias vezes lá atrás contra o Sasuke. O Obito também explica mais a fundo sobre o Izanagi. Aí tem a explicação do Yin e Yang, acho da hora. Sobre os Uchihas e os Senjus, porém essa parte não é relevante para a nossa análise, então eu não irei focar nela. Depois disso, a Konan reúne as suas últimas forças e tenta confrontar o Obito, e no anime ela até ainda consegue lutar mais um pouco, porém no mangá ela já perde logo em seguida e cai no Genjutsu do Obito, e assim revelando a localização do Rinnegan. Mas afinal, teve protagonismo nessa luta? O Obito foi favorecido pela canetada do Kishimoto? E bem, é isso que nós iremos descobrir agora. E o primeiro ponto relevante que deve ser mencionado é que a Konan usou todo um preparo para vencer o Obito, onde segundo a Konan ela fez vários testes. Exato. Aí ela fala aqui, ó, como você deveria estar morto. Eu planejei, deixa eu puxar aqui minha câmera. Beleza. Eu planejei tudo várias vezes, fiz inúmeras simulações, deveria ter funcionado.
Deveria ter sido fatal para você. Exato. Deixa eu ver aqui. Rapaz, nem eu tenho conhecimento. Já que já foi. Que vídeo é esse do Geek? Esse daqui, Losofi, é o... não esqueci o nome, deixa eu ver aqui na fonte. Deixa eu ver. O nome do vídeo do Geek é Obito venceu Conan por protagonismo. É lá do Super Geek Verso. Obito venceu Conan por protagonismo? O David disse o seguinte: a voz engraçada, infantil e o comportamento bobo que Obito usou na Katsuki foram imitados diretamente da personalidade do Zetsu Espiral, o Guru Guru, que o acompanhou na caverna do Madara. Era o Obito mesmo na máscara. Essa aqui foi a informação do David. Com aqueles jutsus para ter certeza que seria efetivo. Então a gente tem uma pessoa que fez uma armadilha versus um inimigo que não sabia de nada e que, embora tenha Eu não te levei a sério, afinal você é um dos membros originais da Katsuki. Você obviamente, ok. Confiado de uma suposta armadilha, ainda assim subestimou a Conan. E galera, no universo de Naruto, armadilhas são muito apelonas. A gente pode ver isso com Shisui, que era muito mais forte que o Danzo, mas que ainda assim perdeu o olho para o Danzo. E também o caso do Rasa, que perdeu sem nem sequer lutar para o Orochimaru. Quando o ninja realmente usa preparo e faz uma boa armadilha, as chances dele vencer são gigantescas, pois o adversário é pego totalmente de surpresa e de guarda baixa. E com a Conan não foi diferente, ela de fato consegue matar o Obito. Rapaz, esse preparo da Conan foi... De fato foi... Era pra ser certeiro pra levar o Obito de arrasta pra cima. O que me pega é a questão do tempo também dela ter sabido, porque, 5 minutos a técnica dele ele consegue ficar intangível e 10 minutos são o tempo das explosões aqui dos selos explosivos. Então, mas tudo bem, né? Porém, ele reescreveu a realidade e volta à vida. Mas e aí, teve roteiro forçado ou protagonismo? E sim, teve. E o primeiro deles é quando a Conan tenta se explodir junto ao Obito. Com a explosão com tantos papéis bombas, tanto o Obito como a Conan deveriam ter morrido. Então aqui o Obito foi sim favorecido em sair vivo. Porém, essa canetada é totalmente anulada, porque... Peraí, no momento que o Obito vai puxar, ele tá puxando, né, sugando, aí ele se materializa... E a Conan se explode. Sim, ok. A própria Conan também sobreviveu. Agora eu entendi. Entendi porque o Lose falou que foi roteiro pros dois. Pior que os dois era pra ter ido, né? De arrasta pra cima nesse momento aqui. Ou... E não só isso, como saiu intacta. Intacta, de fato. Enquanto o Obito saiu sem um braço, embora os dois estivessem no foco da explosão. Então aqui teve protagonismo para os dois lados, pois ambos deveriam ter morrido. Porém, é um protagonismo que é anulado logo em seguida, pois ambos sobrevivem. Porém, se alguém foi favorecido nesse primeiro momento, esse alguém foi a Conan, que saiu sem nenhum arranhão. Logo em seguida tem mais protagonismo? E sim, tem, porém não é da parte do Obito como muitos falam, pois vejam que a Conan sabe várias informações sobre o Obito, como por exemplo o fato dele se solidificar para se absorver e também que ele demora mais para absorver a si próprio, e principalmente o fato da Conan saber o limite de tempo do Kamui. Deduzir que o Obito pode ficar sólido quando se absorve não é algo difícil. A Conan perceber que o Obito demora mais tempo para se absorver também faz sentido, pois ela teve várias vezes ao lado dele. Tem essa missão aqui. Esse aqui é canônico, né? Eu não tô lembrando. É que eu não sei, né? Mas eu não sei se essa missão é em si aqui que tá, ó. Tá o Obito, o Conan e o Yahiko. O Pen. Porém, de todas essas informações, a principal é que o Obito só consegue ficar... Eu não sei se aquele frame ali que o Geek mostrou é canônico, faz parte do mangá. 5 minutos intangível. Foi com base nessa informação que a Conan estipulou o tempo de explosão dos papéis bombas. Para o Obito não... Eu preparei todos eles, todos os 600 bilhões de selos explosivos para levar você de arrasta para cima, o suficiente para 10 minutos de explosões ininterruptas. Ter chance de sobreviver. E é aqui que está o protagonismo a favor da Conan. Sim, o protagonismo mais uma vez está a favor da Conan. Pois me diga, em qual momento o Obito teve que ficar 5 minutos intangível sem parar? Quem foi o cara que pressionou o Obito a tal ponto? A batalha mais difícil do Obito foi contra o Minato, e ele nem sequer... Quem pressionou mais o Obito
tem o Obito versus o Minato, tem o Obito versus o Kakashi, só que aquela luta ocorre com Genjutsu. Tem um momento de Genjutsu, mas tem um momento de combate corpo a corpo. Mas também é exclusivo do anime. É exclusivo do anime, se eu não tô enganado. É exclusivo do anime? Eu acho que sim. Obito versus quem mais? Obito versus o esquadrão lá de Konoha. Obito versus... ali o Obito tava brincando, nem foi impressionado. Aí tem um geek falando aqui do Obito versus o Minato. Mas foi rápido essa luta foi rápido. Até porque o Obito não iria querer se estender por muito tempo. O próprio Minato fala isso, né? Que ele pensa em si, se eu não estou enganado, que ele fala que o Obito não iria querer demorar muito na luta, por conta que ele estava ainda ter que controlar a Kurama. O Obito aplicou um Genjutsu na Kurama para ter o controle sobre a raposa. Foi uma luta rápida. Não seria 5 minutos. Passou perto de ficar 5 minutos intangível. E detalhe, a Konan nem sequer estava lá. Contra o Yagura, ele foi facilmente solado por Genjutsu, então o Obito também não teve que usar a intangibilidade. Então me diga, de onde a Konan descobriu o tempo limite do Kamui do Obito, se ele nunca tinha sido pressionado a tal ponto? Não... Eu sei, Geek. Me chama no PV que eu te falo a resposta. Eu sei, eu tenho... Sabe quem me deu essa informação sobre a Konan saber o tempo ali da intangibilidade do Obito? O próprio autor, Masashi Kishimoto. Chama no PV que eu te mando a informação. Olha aí, pô... É brincadeira. Não faz sentido a Konan saber essa informação. Foi meramente a boa e velha canetada. Protagonismo a favor da Konan, para ela conseguir criar a sua armadilha, pois sem essa informação seria impossível ela criar tal armadilha, pois correria o risco do Obito ficar mais tempo intangível do que o tempo de duração das explosões, e assim a armadilha seria inútil. Então essa informação dos 5 minutos era fundamental, e a Konan simplesmente tirou ela da canetada do Kishimoto, ou seja, protagonismo a favor da Konan. Ah, Geek, mas o Obito não foi favorecido pelo protagonismo? E a resposta é que com certeza não. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o fato do Obito ser considerado Madara era importante para a resolução? Pois é, o Obito até aquele ponto era um personagem misterioso, ninguém sabia quem ele era de verdade, e isso dentro e fora do anime. Todos só o conheciam como Madara, porém sempre teve uma desconfiança sobre quem de fato era esse Madara, que escondia o rosto atrás de uma máscara com um só furo, e o Kishimoto sempre trabalhou... Quem está por trás da máscara? Esse é o meu segredo, assim como... esse mistério do Obito, a tal ponto que sempre fez o Obito usar o Kamui com o Sharingan base, ou até sem o Sharingan aparecer, e somente com a bolinha preta de sua máscara. E isso porque se o Obito mudasse o padrão de seu Sharingan e ativasse o Mangenkyo Sharingan, seria revelado o padrão igual ao do Kakashi, e a identidade do Obito seria revelada. A maior prova disso é que o Obito, após ter sua identidade revelada, passa a usar o Kamui com o padrão do Mangenkyo Sharingan ativo, igual ao do Kakashi. E bem, o Obito já tinha mostrado que conhecia o Izanagi na luta do Sasuke vs Danzo. Ele mostrou total conhecimento. Que nem eu falei. Eu falei que já tinha... Não é um absurdo, porque já tinha sido mostrado o Izanagi. Então, este é o jutsu ocular que foi proibido até entre os Uchiha. É um Kijutsu proibido, né? É o Kinjutsu, né, dos Uchiha. Conhecimento a ponto de entender perfeitamente que o Danzo usou as células do Hashirama para tentar prolongar o uso do Izanagi. E mais que isso, o Obito já até tinha usado o Izanagi, e isso para se salvar do Amaterasu do... Outro feito, que no caso, quando tem aquele selo, esqueci agora o nome, que é o selo que o Itachi coloca no Sasuke, no momento que visse ali o Obito, o Madara, né? O Mangekyou seria ativado automaticamente. Aí jogou o Amaterasu, só que o Obito, ainda bem que Itachi não sabia tudo sobre mim, né? Não sabia dos meus segredos. Aí foi o Izanagi, o Obito utilizou o Izanagi para escapar do Amaterasu.
Sasuke. O Obito deixa claro que nem o Itachi sabia tudo sobre ele, e no caso ele se referia ao fato do Itachi não saber das células do Hashirama e do Izanagi, que ele poderia usar na hora que ele bem entendesse. Porém, naquela época o Kishimoto ainda não tinha revelado a técnica e só foi explicar melhor na luta do Danzo vs Sasuke. Sim. Mas lá ele já tinha deixado claro que o Obito conhecia a fundo a habilidade do Izanagi, e na luta contra Konan, o Obito até menciona pessoas como Danzo que falharam em usar o Izanagi. Porém, ele que tinha os poderes de Uchiha e Senju conseguiu usar a técnica perfeitamente. Então a semente do Obito usar o Izanagi já tinha sido plantada lá atrás e só veio ser explicado na luta contra Konan. Então sim, teve protagonismo na luta, porém foi apenas a favor da Konan, pois o fato do Obito usar o Izanagi já havia sido preparado desde muito tempo lá atrás. E sim, vai ter vídeo explicando o uso do Izanagi. De fato não foi algo que foi tipo lançado assim, pá, escancarado, entendeu? Do nada, tirado, tipo, brotou do nada. Puf. Já tinha sido, o terreno já havia sido preparado do Obito nessa cena, então não vão se empolgando aí nos comentários não, porque pra quem duvida, em breve tem vídeo refutando, então se não quiser perder, tem que estar inscrito no canal. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, fui! É isso? Pô, da hora, hein?